Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec. E gostaríamos de começar divulgando os trabalhos realizados na casa durante a semana. Então, o Evangelho de Acolhimento acontece nas segundas-feiras, das 19h15 às 20h15 e nas terças-feiras, das 14h30 às 15h30. Na sexta-feira, a gente tem a doutrinária às 19h de forma virtual. Aos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 10 às 11h da manhã, virtual e também presencial. A evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz ocorrem presencialmente também aos domingos, a partir das 19h30 até às 11h30 da manhã. A nossa SEAC está aberta das 9 às 18 horas, com farmácia, livraria, atendimento fraterno e passes e entre outros trabalhos. Os horários dos trabalhos estão no site, nas redes sociais e na recepção da nossa casa. Então, meus irmãos, eu convido a todos para que nesse momento a gente possa manter bons pensamentos, atenção no trabalho que hoje vai ser desenvolvido, elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus e a Jesus, pedindo Jesus que possamos estar aqui de corpo e alma presente, prestando atenção realmente no trabalho, vibrando em benefício nosso, em benefício de tantos irmãos sofredores que precisam dessas vibrações de amor, de auxílio. Pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós e que possamos estar realmente presentes, sempre de mãos contigo, amado Mestre Jesus, e que assim seja. Então agora, nós convidamos o nosso irmão Luiz de Fenteller para que ele possa dar a nossa palestra de abertura. Te agradecendo, Luiz, a palavra é tua. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós hoje estamos reunidos aqui no trabalho de prece e radiações. Um trabalho tão importante nas nossas vidas, no momento em que nós nos elevamos, colocamos a expansão do nosso espírito para podermos receber essas energias salutares, tudo de bom que os bons espíritos vieram nos trazer na noite de hoje. E na noite de hoje estamos estudando, vamos refletir um pouco sobre o livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver o item número 164, que tem o título O Diabo. São palavras de Jesus trazidas por João. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é diabo. João capítulo 6, versículo 70. A palavra diabo, ela vai chegar no judaísmo através dos babilônicos, lá daquele período bem anterior a Jesus, onde Zaratustra cria o maniqueísmo, onde tem Mazda como o Deus do bem e seu oposto, Arian, o Deus do mal. Então, a partir disso, e ao longo das culturas que vão se desenvolvendo, surgindo, aparecendo, diabo, nessas culturas vão surgindo com N formas, N ornamentos. O diabo, aquele que nós, assim, conhecemos, veio a partir do cristianismo. Aquele diabo lá que nós conhecemos que vive no inferno, com seu tridente, torturando as almas penadas. Aquilo que nós vemos nos filmes hollywoodianos, geralmente, é essa forma no qual mais ou menos nós conhecemos aquilo que se diz por diabo. Mas Emmanuel vai
vai trazer para nós a reflexão que todos nós temos ainda dentro de nós um pouquinho de diabo. E a partir da leitura nós vamos compreender o que ele quis dizer ao dizer que um deles era o diabo. Emmanuel nos diz: quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatórias são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante da perversidade. Poderoso e eterno no espaço e no tempo, designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. E aí nós chegamos onde Jesus queria nos falar. Que diabo é esse? Aquele das zonas infernais? Não. É aquele que está ligado ao mal, que ainda traz dentro de si as paixões inferiores. Egoísmo, orgulho, ódio, raiva, vingança. Tudo aquilo que nós já sabemos. E é esse diabo que nós temos que expurgar de nós. Que aí, infelizmente, no dia a dia, às vezes a gente ainda acaba alimentando ele, trazendo ele à tona, fazendo com que ele se fortifique através de nós. Porque nós, como os espíritos imperfeitos que ainda somos, ainda trazemos arraigado no nosso perispírito as maldades que cometemos, as injúrias, tudo aquilo que nós fizemos contra a justiça divina em várias outras encarnações. Era isso que Jesus se referia. Essas paixões inferiores que ainda nós continuamos vivendo até os dias atuais. E lá, entre seus apóstolos, também existiam homens, seres humanos falhos, que ainda não tinham chegado a uma perfeição relativa do qual nós, um dia chegaremos todos nós. E vamos nos tornar, dentro daquele princípio que nós concebemos, que nós sabemos, através do doutrina espírita, entre aspas, em anjos. Mas essas asinhas que vão crescendo em nós, que nós estamos se desenvolver, ainda convive com o tridente, com aquele rabinho, uma flechinha no fim, com as maldades do dia a dia. Então, é isso que nós temos que trabalhar para podermos, deixarmos o mal de lado. Essa dualidade, Zaratustra já concebia no ser humano, lá do período dos babilônicos, nós continuamos ainda convivendo com o meio mal, caminhando passo a passo. Em grandes momentos, praticando muito bem, mas em alguns outros momentos praticando um pouco do mal. E é isso que nós temos que procurar, vivenciar o bem na sua plenitude. É difícil sim, Nós escorregamos, erramos, mas temos que nos levantarmos. E nunca, podemos esquecer, nunca estamos sozinhos. Nossos benfeitores, nossos entes queridos estão sempre ali para nos auxiliar, para nos ajudar. E Emmanuel continua: daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade, daquilo que nós estamos falando. Nós ainda trazemos ainda um pouquinho desse lado que não é o bem, que se torna seu oposto, O mal nada mais é do que a ausência do bem. Onde reina o bem, o mal não existe. Então somos nós que alimentamos esse mal, nós o criamos. Desde que o homem surgiu nesse grande evolução que ele vem seguindo há milhares de anos, nós ainda temos que conviver com a maldade.
Ainda faz parte, porque também vivemos num plano de provas e expiações, um plano onde o mal se sobrepõe ao bem. Estamos encaminhando, damos início à nossa caminhada, o planeta, né, a se tornar um planeta de regeneração, onde o mal ainda vai existir, mas não vai se sobrepor ao bem. E aí nós temos que fazer a nossa parte, para que quando houver essa mudança, nós continuarmos nesse planeta, para não ser, né, nos dirigindo a um planeta de acordo com a nossa vibração, se assim nós continuarmos ainda vibrando nas vibrações, vivendo, né, até podermos atingir um plano superior quando mudarmos a nossa vibração da mesma forma. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Então, essa figura do Satanás, como nós a conhecemos, quando foi concebida pelo próprio ser humano, né, ela não existe. É uma figuração, uma figura que muitas vezes é utilizada para colocar medo nas pessoas, para intimidar as pessoas, pelo próprio comércio, né, que se utiliza disso, os filmes, né, ganhar dinheiro na figura do mal, porque ali existe quem consuma isso. Por que consumimos? Porque nos identificamos. E aí nós temos que compreender um pouquinho, né, nesses momentos, não entrando muito na seara, né, mas nós vivenciamos semana passada o Halloween, né, que são figuras grotescas, né, muitas vezes chocantes, porque isso nos atrai. Então não vemos anjinhos no Halloween, figuras santas no Halloween, porque isso não atrai mais o outro lado negativo. A gente pode também pensar um pouquinho na cultura que nós vivenciamos ou importamos. Quando o homem descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns à Terra? E aí nós podemos imaginar, pelo que nós vivenciamos no nosso dia, pelo aquilo que a gente observa nos noticiários, quanto ainda está personificada essa figura em cada um dos seres humanos. Guerras, atrocidades, mortes, violência. Parece que estamos vivendo mais a retrospectiva lá de trás do que esse passo evolutivo para a regeneração. Mas existe muito bem, muitas coisas boas que são feitas. A gente vê pelos desastres naturais e também pelos aqueles desastres interiores que ninguém vê, mas que recebem uma acolhida, um abraço, um carinho. Só que isso não aparece nos jornais. São poucas vezes, só quando são grandes. Os pequenos não aparecem, mas são feitos diariamente. Então o bem está aí presente. Basta a nós, né, darmos maior ênfase ao mesmo. E por fim, lá no Evangelho nos diz: o Espiritismo, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Portanto, é isso que nós temos que seguir. Se seguirmos a lei divina, tudo torna-se mais fácil. E esse homem de bem vai prosperar, vai vencer. E nós temos em Jesus o maior exemplo, nosso guia,
no nosso caminho, para seguirmos e nos tornarmos seres humanos do bem. Muito obrigado a todos e todas, muita paz e muita luz. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante esses felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, meu Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor, mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos,
Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste momento, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz, onde haja ódio, consenti que semeemos amor, perdão onde haja injúria,
fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que o raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso
e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi o mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabino. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de devolver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus,
no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.